Vídeo patrocinado por Brilhante. Se você clicar neste vídeo, você provavelmente já sabe que o produto escalar de dois vetores pode ser encontrado multiplicando o módulos desses vetores juntos e então multiplicando pelo cosseno do ângulo entre eles. Se você tem os vetores escritos na forma de componentes, multiplique os componentes x, a, i e some os resultados. Pelo menos para duas dimensões, e você obtém esse mesmo valor. Uma maneira de pensar sobre esse valor numérico que você obtém após fazer o produto escalar é que ele é uma medida de quão semelhantes são os dois vetores. Bem, isso é mais preciso dizer quando cada vetor tem um comprimento de um... Se dissermos que ambos são vetores unitários agora, então o produto escalar seria 1, já que o ângulo entre eles é 0. Quando o ângulo é 90, então o produto escalar é 0. Quando os vetores apontam em direções opostas, o produto escalar é negativo. 1. Portanto, para vetores unitários, o produto escalar mede a semelhança entre eles numa escala negativa. 1 a 1. Então agora, onde no mundo real nos importaríamos com qualquer coisa disso? Bem, um exemplo simples seria o que você está vendo aqui, com painéis solares. Se você desenhar um vetor normal unitário que está saindo diretamente de um painel solar, e outro apontando diretamente para o Sol, quão similares esses vetores são, ou seu produto escalar, seria um fator em quanta energia solar é absorvida, já que quanto mais os painéis solares estão apontando diretamente para o Sol, mais energia você obtém. Ou outra aplicação simples. Provavelmente a primeira para muitos está relacionada ao trabalho realizado por uma força. Se você puxar um bloco, ou um vagão, ou algo em um ângulo ao longo de uma superfície sem atrito, contanto que você não puxe com muita força, esse objeto deslizará pelo chão na direção de D. Quanto mais alinhado o vetor de força estiver com a direção do movimento, maior será a alteração na energia cinética em uma determinada distância. E isso pode ser visto na equação para a mudança na energia cinética, sendo força ponto distância. Como esses não são vetores unitários, consideramos não só o ângulo entre eles, mas também a magnitude. Se a força aplicada à caixa, ou a distância que você a puxou, aumentasse, então a mudança na energia cinética também aumentaria. Mas agora vamos ver algumas aplicações menos conhecidas do produto escalar, começando com os videogames. Vetores e álgebra linear são enormes no design de videogames, como vetores que são armazenados no jogo podem conter informações sobre as velocidades e posições relativas de certos personagens, por exemplo. Um uso disso é determinar se um personagem está no campo de visão de outro. Tipo, como o jogo deve determinar se um guarda vê você ou não enquanto você navega por uma área. Bem, o que o jogo poderia fazer é primeiro atribuir um campo de visão ao guarda que abrangeria algum ângulo. Assim, para verificar se o personagem está no campo, o jogo poderia computar o vetor normal unitário para o guarda, que aponta em a direção para a qual eles estão olhando, e então poderia criar outro vetor unitário indo do guarda para o seu personagem. Após o produto escalar, o ângulo obtido auxilia na decisão de ser pego ou perseguido naquele momento. E em termos mais gerais, o sinal do produto escalar nos diz se um jogador está na frente ou atrás de outro personagem ou objeto. Assim, com uma breve análise vetorial, o computador pode matematicamente entender o que está acontecendo dentro de um jogo. Dentro do entretenimento, o produto escalar é usado não apenas em videogames, mas também em filmes animados, especificamente com a iluminação e sombras. Quando você assiste a filmes animados modernos, todas as sombras que você vê não são inseridas manualmente pelos animadores. Em vez disso, a física da luz é programada no software. Então eles só precisam de uma fonte de luz, e a cena é iluminada, de acordo com essas leis e equações. A equação de renderização é a que se destaca nesse campo, por mais assustadora que pareça. Fiquei surpreso ao ver o quão compreensível ela é. Então, o que isso nos diz, e para o propósito deste vídeo, por que o produto escalar aparece? Bem, primeiro, como uma visão geral no mundo físico, a luz vem de alguma fonte, como o sol ou uma lâmpada, rebate em objetos e entra em nossos olhos, o que nos permite vê-lo. Mas não é apenas um reflexo como este que acontece. Alguma luz virá do sol refletirá em um objeto e perderá alguma energia, então iluminará algum outro ponto e então de lá refletirá em nossos olhos. Então, existem muitos desses reflexos que ocorrem, que dissipam a energia da luz a cada vez.
Note que este ponto no tronco da árvore não recebe luz solar direta, mas também não seria totalmente escuro, porque a luz está refletindo em outros objetos e iluminando essa área. Então estará sombreado, mas é claro que você ainda pode vê-lo. Agora, quando se trata de filmes, os animadores precisam criar alguma cena em 3D, como uma casa e balões, um quarto de brinquedos, ou uma árvore e algumas pedras em um dia ensolarado. Também deve haver uma fonte de luz, esteja ela na tela ou não. E então nós, os espectadores, estamos assistindo tudo isso em uma tela 2D. Talvez devamos ver as coisas deste lado esquerdo. Então, agora, tudo o que temos que fazer é descobrir a cor de cada pixel naquela tela. E é isso que vamos ver. Então vamos descobrir qual deve ser a cor deste pixel a partir da equação de renderização. A primeira coisa que vamos fazer é disparar um raio do nosso olho através desse pixel para a cena e ver o que atingimos primeiro. Neste caso, acertamos a árvore. Esse ponto vamos chamar de x, e o vetor que vai de lá de volta para o nosso olho é omega naught. Essas são as letras que você vê aqui na equação, e o naught dessa coisa é o que queremos encontrar. Essa é a cor, ou realmente a radiação, vindo do ponto x na direção omega naught através desse pixel. Nosso objetivo é encontrar esse valor, e vamos usar o lado direito para fazer isso. Agora, essa primeira expressão, L sub e de x e omega naught, é a luz criada por esse ponto x. Se esse ponto fosse uma fonte de luz, como o Sol então seria diferente de zero. Mas uma árvore em si não é uma fonte de luz, portanto, esse valor de L sub E é zero neste caso. Mas isso não significa que nosso pixel é preto, porque temos que olhar para toda a luz que viria de toda a cena. E esse é o nosso próximo termo. O que vamos fazer visualmente é enviar vetores em todas as direções a partir desse ponto x para ver o que pode estar iluminando-o. Esses vetores serão rotulados como ômega primeiro, que você verá por todo este lado direito da equação. Então, vamos olhar para um desses vetores ômega primeiro que atinge uma fonte de luz real. Como a luz vindo dessa direção em direção ao ponto x, então este valor de L sub I aqui será diferente de zero. Esta expressão é a luz indo em direção ao ponto x de um dos ômega i's. Então esta é nossa primeira contribuição real para o que a cor do pixel deve ser. Agora, passando para a próxima parte, esta função aqui é simplesmente quanto de luz vem da direção de ômega primeiro. Será refletida do ponto x e voltará em direção à câmera ou ao nosso olho. Se essa superfície fosse um espelho, refletiria muita luz, e esse valor seria maior comparado a uma rocha ou folha. Vamos dizer, onde mais luz será absorvida. E, finalmente, essa parte aqui é o vetor ômega primor, ponto o vetor normal à superfície no ponto x. Isso é chamado de fator de enfraquecimento, porque a iluminação é mais intensa quando a fonte está brilhando diretamente sobre o objeto. Ou outra maneira de colocar, quando o ângulo entre o ômega primo e o vetor normal é zero. Veja, se o Sol estivesse aqui onde esse ângulo é zero, então a radiação e o produto escalar seriam máximos. Isso ocorre pois os vetores estão sobrepostos e a luz solar direta. Mas à medida que o ângulo aumenta e se aproxima de 90 graus, então a radiação vai a zero, porque a luz basicamente está sendo espalhada ao longo da superfície que atinge. E a partir daqui, tudo o que temos que fazer é somar toda a luz incidente de todos esses ômega-I's, que é o que a integral nos diz para fazer. Então essa é a ideia por trás da equação de renderização. A única coisa que eu não mencionei é que você continua fazendo isso repetidamente quantas vezes puder computacionalmente, porque, como dissemos antes, a luz passará por muitos reflexos. Não disparamos só um raio pelo pixel, disparamos mais a partir do ponto X, mas então continuamos, disparando mais raios de todos esses outros pontos, até que você tenha uma imagem completa de como essa cena deve ser iluminada. E aqui está a equação explicada toda em uma imagem, se você quiser dar uma lida. Agora, um tópico completamente separado que eu queria incluir brevemente neste vídeo é o de plágio, mais especificamente algo chamado distância de documento.
Isso vem diretamente de uma palestra do MIT sobre algoritmos que eu achei interessante. Então, como poderíamos determinar matematicamente quão similares são dois documentos e se talvez tenha ocorrido plágio usando o produto escalar? A comparação feita na palestra foi para simplificar. Foi encontrar a semelhança entre um texto com as palavras o cachorro e outro que diz o gato. Existem 3 palavras diferentes aqui no total. Então, para encontrar a distância do documento, este método cria 3 eixos, onde cada um representa uma das palavras. Apenas podem existir valores inteiros para cada palavra, indicando sua frequência. Então, o primeiro documento, o cachorro, seria representado com este ponto. 1 para 1 para cachorro e 0 para gato. Então eu posso realmente criar um vetor a partir daí. O próximo documento, o gato, estaria aqui. 1 para U e 1 para o gato, que eu também posso conectar com um vetor. Agora temos uma representação vetorial dos documentos. Portanto, determinar a similaridade entre documentos é simplesmente sobre avaliar a similaridade entre vetores, o que sabemos que se resume ao produto escalar. Na verdade, estamos apenas calculando o ângulo entre os vetores, mas ainda assim envolve a equação do produto escalar. Na realidade, os documentos teriam centenas ou milhares de palavras. Então isso viraria um problema de maior dimensão, o que não é um grande problema, já que a equação do produto escalar se estende a dimensões superiores. Provavelmente este método não é realmente usado para algoritmos de plágio do mundo real. Achei interessante como um documento de palavras pode ser transformado em vetor. Foi bem legal e se encaixou bem com este vídeo. E há diversas outras equações onde o produto escalar surge. Não vou avançar mais neste vídeo. Contudo, se deseja se aprofundar neste e em tópicos similares, Brilhante oferece um curso novo de álgebra linear para isso. Este curso é praticamente focado apenas nas aplicações de matrizes e álgebra linear, e os tópicos vão muito além do que você aprenderia em um curso de álgebra linear do primeiro ano. Isso inclui como as matrizes são usadas na compressão de imagens, ou as aplicações dentro da criptografia, e como os textos cifrados são criados e decifrados via álgebra linear. Este curso até inclui tensores. Tenho certeza que muitos aprenderiam algo novo aqui. Mas mesmo sem muita exposição à álgebra linear, eles têm outros cursos que começam do básico para lhe dar as fundações necessárias. E como todos estes vêm com animações intuitivas e constantes problemas de prática, é uma ótima maneira de realmente entender esses tópicos mais avançados em matemática, ciência e engenharia. As primeiras 200 pessoas a se inscreverem pelo link abaixo, indo para brilliant.org/Zackstar, terão 20% de desconto na assinatura Premium anual. E com isso vou encerrar esse vídeo aqui. Obrigado como sempre a AOS, meus apoiadores no Patreon. Siga-me nas redes sociais pelos links abaixo. E eu verei vocês no próximo vídeo. Obrigado.